Prontinho. Bom dia! Hoje vamos iniciar uma aula de redação, terceira série do ensino médio, onde nós vamos falar sobre o texto dissertativo. Vamos fazer análise de uma redação nota 1000, para que a gente tenha uma noção como é a estrutura, uma noção mais por inteira, e aí nós vamos depois passar a analisar mais pedacinho por pedacinho. Vou projetar aqui a tela, tá? Vocês estão já visualizando? Confirmem para mim. Agora tem que abrir o fone e confirmar para mim. Tô vendo, Pro. Tô vendo, Pro. Obrigadão. A importância da leitura, ok? Porque eu preciso ler. E por que que isso é importante para que eu possa escrever, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu gosto sempre de estar dizendo isso. Porque quando eu leio um texto qualquer, um texto jornalístico, uma reportagem, agora tem a leitura por estudo e a leitura por prazer, a leitura por gozo. Leitura por gozo normalmente é o quê? É aquele livro que você gosta de ler nas horas vagas, aquela revista em quadrinho que você gosta de ler, aquele mangá que eu sei que Lucas gosta, né? Então, você pode... Esse tipo de leitura é uma leitura pertinente, ótimo, eu posso fazer. Mas é uma leitura por prazer. Existem outros tipos de leitura que são muito importantes e necessárias, tá? Que é a leitura por estudo, a leitura por... ganhar conhecimento. E que tipo de leitura é essa? É aquela leitura onde você vai utilizar-se. Peraí. Pronto. Tá tendo microfonia? Pronto. Eu tô querendo, para eu ficar vendo o bate-papo, senão eu não vejo, aí eu tive que abrir aqui no celular. Pronto. Vamos lá. Quando a gente fala dessa leitura para o conhecimento, é aquela leitura onde você vai adquirir, ganhar conhecimento. De que forma? É aquela que você vai estudar. E quais são os melhores repertórios, qual é o melhor lugar para você ler isso? Reportagens, notícias, eu sempre digo assim, e pegar fontes variadas. Professora, eu não gosto da Globo, mas a G1, ela tem uma cobertura muito grande de vários tipos de assuntos. Então, assim, eu posso pegar um G1, eu posso ir lá na Record, né? Eu posso ir no site da Record, eu posso ir no site da SBT, eu posso ir na Folha de São Paulo, eu posso ir no Correio Brasiliense, mas não importa. É preciso você sair lendo vários lugares diferentes e sobre vários assuntos. Por quê? Porque eu vou primeiro aprender a escrever direitinho, a ortografia, a sintaxe, a acentuação, né, que entra em ortografia, a pontuação que entra em ortografia, separação silábica que entra em ortografia. Então, eu vou depreender as palavras, aprender as palavras. Vou conhecer várias áreas, né, de conhecimento. Vou me apropriar de várias áreas de conhecimento. Por exemplo, meio ambiente, saúde, educação, segurança pública, e aí vai, né? Então, você lendo vários tipos de matéria, de notícia, você vai se depreendendo, pegando, absorvendo vários tipos de conhecimento de áreas variadas. Por quê? Eu preciso ler também, por causa dos repertórios socioculturais. O que é isso, prof? São dados, são exemplos, são fatos conhecidos. A depender do tema, eu preciso ter que citar alguém, citar um filósofo, citar um dado. E se faz muito importante a leitura, porque eu só vou conhecer a fala de alguém dentro daquela área se eu estiver lendo. Tá? Então, tem muitos sites na internet que dão macetes de citações curtas que dá para você utilizar. Eu posso usar essas citações se
essa citação. Se encaixar no tema, perfeito, você pode sim ir lá e aprender, decorar essas citações. Não tem problema, não. Não é errado, não. Já vi redação nota 1000 que traz essas citações sem problema nenhum. Pelas conjunções e construções oracionais. O que seria isso? Seria o quê? A redação ela precisa de conjunções para ligar os períodos, ligar os parágrafos, ligar as orações. E você só vai aprender a usar essas conjunções lendo, porque você vai entender que o porém é a ideia de adversativa, que o também é a ideia de soma ali, e aí vai. E você precisa apresentar, pelo menos em cada parágrafo, dentro do parágrafo, pelo menos uma conjunção, e no início de 2 parágrafos, uma conjunção, tá? O parágrafo do D2 e a conclusão. É preciso iniciar com uma conjunção. E a construção das frases, porque a frase ela tem que estar completa, a oração inteira tem que estar completa. E porque quando você lê as coisas, principalmente notícias, né, que vinculadas nas mídias sociais, nas redes, você vai descobrir o papel do Ministério Público, dos ministérios, né, que são braços do governo federal, porque o governo federal não é só... Deixa eu permitir a entrada aqui. O governo federal não é só a presidência, tá? É bom deixar claro vocês... o governo federal é presidência, ministérios, tá? Esse é o poder executivo, aquele que vai fazer, executar, tá? Então, você tem que ser, o governo federal. Quem é o governo federal? É só a pessoa do presidente? Não. O governo federal são os ministros, né, que são secretários. Dentro do Ministério da Educação, tem a Secretaria de Ensino, né, do Ensino Básico, tem a Secretaria do Ensino Superior. Tudo isso faz parte do governo federal. O governo estadual é o quê? No caso, por exemplo, aqui na Bahia, o governador Rui Costa, mas também tem os secretários de Estado, que vão estar, são os braços do poder estadual. Esses são os poderes executivos. Vamos para uma instância menor. O município. Nós temos em Lapão hoje o prefeito, que faz o papel do poder executivo, mas também temos os secretários do prefeito, também fazem papel de agentes, de gestores municipais, no caso, ajudando, auxiliando ao prefeito. Isso é poder executivo. Nós temos os legislativos, os legisladores, são aqueles que criam as leis, que criam as normas, né? No caso, a Constituição e tudo mais. Quem são eles? Vamos começar da instância federal. São os deputados e os senadores. Eles fazem parte desse poder legislativo federal. Nós temos os deputados federais, que tem os senadores também federais, eles que estão lá em Brasília, naquele prédio, que tem uma bolinha assim, parecendo uma cuia para cima e uma cuia para baixo. Ali são os poderes legislativos, né? O Senado, a Câmara Senado e a Câmara de Deputados. Ok? Isso na instância federal. Na instância estadual, nós também temos os deputados estaduais que ficam em Salvador, que é a nossa capital aqui. Eu estou dando exemplo de Bahia. Então, nós temos os deputados que vão estar ali fazendo as leis estaduais. E assim, desculpa que eu esqueci de falar, qual é um dos papéis do poder legislativo? Também é fiscalizar as contas do governo. Por exemplo, quando houve aquele impeachment de Dilma, que teve a questão das contas de Dilma, quem foi que fez o impeachment? A Câmara de Deputados. Por quê? E o Senado. Por quê? Eles perceberam, né? A gente sabe que... Aí vão as questões, né, de leituras pessoais. Uns acreditam que foi golpe, outros acham que não. Então, beleza, eu não estou aqui para julgar isso agora. Eu estou aqui para falar qual é o papel dessas casas. E eles perceberam que ela fez as chamadas pedaladas fiscais, que ela fez com as contas públicas, pegou um dinheiro que era de uma determinada área, jogou para outra, berebedê, berebedá. Isso aí eles falaram, né, que não podia, porque eles fiscalizam. É uma das
dos deveres do legislativo, fiscalizar as contas públicas. Então, a mesma coisa acontece aqui na Bahia, a Assembleia Legislativa da Bahia. Também vai fazer esse papel de fiscalizar as contas do governo. A mesma coisa acontece na instância municipal. Os vereadores também fazem parte do legislativo e eles também fazem o papel, o poder de fiscalizar as contas públicas, a fiscalizar as contas do município, ok? Então, eu só estou dando mais ou menos... Por que a senhora está falando isso? Porque vocês precisam saber o papel de cada um desses agentes lá, pelos possíveis agentes e ações de intervenção, porque vocês vão propor uma intervenção. Porque todo o tema de redação é um problema social. Então, você vai propor uma solução para esse problema. E quem é que vai agir para resolver? São esses tipos de agentes que eu acabei de dizer. Governo federal, né, ministérios, governos estaduais, governos municipais. E aí vai depender do problema, vai depender de qual ação você quer colocar para melhor resolver. Então, você pode mudar esse tipo de agente. Eu gosto muito de um agente, a escola. A educação como forma de transformar certos problemas. Então, você pode utilizar a escola como agente transformador, Pro? Pode sim. Então, a escola deve propor ciclos de palestras por meio de profissionais da área X para fazer com que as crianças, futuro da nação, se eduquem sobre determinado tema e dessa forma mudem sua opinião, suas ações sobre essa problemática. É uma das melhores formas de solucionar os problemas dentro das redações do Enem, tá? Mas não se preocupe não, nós vamos ter uma aula só sobre proposta de intervenção, porque ela é um pouquinho complicadinha, eu tenho que explicar todos os pontos para vocês. Isso aqui que eu acabei de dizer são as 5 competências de avaliação da redação do Enem, ok? O Enem, ele pede a você 5 competências, você precisa abraçar essas competências. Cada competência vale 200 pontos e você tem que tirar ali aquele valor mínimo, pelo menos, né, para não zerar, né? Mas assim, a gente quer mais do que zerar, a gente quer notas boas, altas. E cada competência, a primeira competência vai falar sobre a língua portuguesa, os erros ortográficos. A segunda competência vai falar sobre o quê? Sobre as áreas de conhecimento, sobre o repertório sociocultural, se ele é legítimo, pertinente e produtivo. A competência número 3 vai falar sobre o quê? Sobre o planejamento de sua dissertação. Se você, de fato, planejou ela, distribuiu direitinho lá na introdução, o que é para ser feito na introdução. Lá no desenvolvimento, se você argumentou direitinho, não deixou nenhuma informação sem ser trabalhada. E se na conclusão você traz essa proposta de intervenção. Então, é isso que a competência 3 vai cobrar de vocês. A competência 4 vai cobrar este uso dos conectivos, se você está, de fato, usando os conectivos mesmo, se você está usando eles corretamente, se suas orações estão interligadas, tá? E, por último, a competência número 5 vai cobrar de vocês a proposta de intervenção. Se você vai trazer os 5 elementos necessários na proposta de intervenção. E quais são esses elementos, Pro? Agente, ação, o modo ou o meio, o efeito e o detalhamento de alguma dessa informação, ok? Mas não se avestem não, que a gente vai ter aula sobre cada uma dessas competências de forma mais clara. Eu quero só chamar a atenção para o repertório sociocultural, porque o repertório sociocultural é o que mais, vamos dizer assim, que vai nortear toda a sua discussão. Se você não tem repertório sociocultural, você vai ficar muito baseado no senso comum, e senso comum não é legal para fazer argumentação, tá? Experiência de uma professora que esse ano, do Enem agora de 2000, né, que infelizmente nós não tivemos aula mesmo, mas eu tive aula em outro espaço escolar e eu tive alunos, 4 alunos que tiraram 980 pontos na redação. Então, assim, a experiência de uma professora que está falando, sabe o que está falando, tá? Vocês precisam estar lendo e se apropriando do repertório sociocultural,
que são repertórios socioculturais, né, no caso. Vamos lá. Informações de modo geral. Exemplos conhecidos. Por exemplo, esse caso do policial lá em Salvador, que teve um surto, né, que vocês perceberam, vocês podem, né, quem viu direitinho as reportagens, percebeu que ele estava saturado de muitos problemas que vem acontecendo na corporação. Essa questão da cobrança, de uma saúde mental que não é bem trabalhada. Então, a gente pode utilizar isso dentro de um tema sobre saúde mental? Podemos sim, tá? Lembra aquele caso que teve na escola de Realengo, né, onde o menino, por ter sofrido bullying, veio armado na escola, e aqui no Brasil, coisa que acontece bastante lá nos Estados Unidos também. Teve um caso lá recentemente de um cara que invadiu um supermercado e atirou. Isso são exemplos conhecidos que a gente pode também estar colocando na nossa redação. Por isso que assistir jornal, ler jornal é muito importante. Vamos lá, outros exemplos bem conhecidos. O caso do goleiro Bruno, que aquilo ali entra como feminicídio, né? Então, são exemplos conhecidos que vocês têm que estar se apropriando para estar usando, a depender do tema. Se encaixar, use. Citações de pessoas conhecidas, de autores conhecidos, é muito importante. Outra coisa que entra como repertório sociocultural, dados do IBGE, dados do INEP, dados de órgãos, né, de órgãos agentes federais, dados da mídia, então, também são muito importantes e são extremamente bem-vindos para a redação do Enem. Deixa eu ver o que mais que entra como repertório sociocultural que vocês precisam estar se apropriando. Séries, filmes, livros. Vocês que adoram assistir séries de Netflix, prestem atenção nas séries. Tenham um olhar não assistam só por prazer, não assistam só por diversão. Comecem a assistir e analisar que problema social essa série discute. Eu poderia citar essa série em que redação do Enem? Então, assim, comecem a ter esse olhar mais crítico sobre as coisas que vocês assistem, os filmes que vocês assistem, porque assim vocês podem estar trazendo para as redações de vocês, tá? Vamos fazer a análise de uma redação nota 1000. A gente começou essa aula que hora? Para eu não passar muito da 8h49. Vamos fazer a análise de uma redação nota 1000. Eu trouxe aqui primeiro a estrutura dessa redação para que vocês consigam visualizar, tá? Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Deixa eu ver aqui, vocês conseguem ver o mouse? Muito humildinho, mas dá para ver. Ó, esse primeiro momento aqui... Uai, risquei. Esse primeiro momento aqui, ó, é a introdução. Essas 4 linhazinhas, tá? É a introdução, ok? Aí nós temos o desenvolvimento, que é tudo isso aqui. É grandão, né? Mas ele é dividido em 2 parágrafos. Começa aqui com a priori e aqui tem outro parágrafo além disso. E a conclusão, que ele foi bem grandão, também nós temos aqui a conclusão, o fechamento. Então, 4 parágrafos dividido em 3 partes, introdução, 2 desenvolvimento e uma conclusão. Vamos analisar pedacinho por pedacinho, que assim fica melhor até para ler. Esse tema aí foi aquele democratização do acesso aos cinemas no Brasil, tá? Não foi o tema da última redação, a questão da saúde mental. Por quê? As redações foram liberadas, ainda não foram liberadas, né? Eu sempre uso as redações liberadas pelo INEP como forma de análise, porque eu sei que o INEP não vai liberar qualquer redação, tá? Então, eu sempre uso esse material do INEP. Quem quiser ter acesso a esse material, é só entrar lá no site do INEP, Enem, aí tem lá partes materiais, vários materiais. Por exemplo, tem caderno do apoio do aluno? Não, é cartilha do aluno, cartilha do estudante, cartilha do participante. E esse é o material, cartilha do participante. E aí ele vai estar sempre lá botando essas redações de nota 1000 com análise. Então, você pode estar lendo essas redações e analisando o que é que essas pessoas fazem para receber nota 1000, tá? Vamos começar a introdução?
De acordo com a Constituição de 1988, todos os cidadãos possuem o direito ao lazer na comunidade. Contudo, na atual sociedade brasileira, há uma ínfima democratização do acesso aos cinemas devido, majoritariamente, à negligência governamental e à má formação socioeducacional. Vamos lá. Essa introdução ela é iniciada com um contexto. Que contexto é esse? É a Constituição de 1988, a Carta Magna brasileira, onde ela vai dar e dizer quais são os direitos do cidadão. Né? E o que foi que essa pessoa destacou na sua redação? O direito ao lazer. Por quê? Porque cinema tem tudo a ver com lazer. Então, ele linkou o problema, a problemática, que no caso é o acesso ao cinema, o acesso democrático ao cinema, com a Constituição de 88, que diz que é direito meu como cidadã, o direito ao lazer. Só que aí ele fala, contudo, ó aí a conjunção, contudo, a Carta Magna diz isso. Porém, contudo, no entanto, todavia, na atual sociedade brasileira, essa democratização é muito mínima, muito ínfima, né? Devido o quê? 2 pontos ele ressalta aí. Quais são esses pontos? A negligência governamental e a má formação socioeducacional. 2 pontos ele traz aí. Esses 2 pontos serão trabalhados no desenvolvimento. O primeiro ponto no D1, o segundo ponto no D2. Vamos para o desenvolvimento? Diz assim, a priori, D1, a priori, é bom começar utilizando em primeira instância, a priori o INEP não aceita como conjunção, mas assim, ó, como elemento conjunto, né, fazendo esse papel de interligação, mas a primeira instância, em primeira análise, o INEP aceita, ok? A priori, vale ressaltar o pacto social do contractualista John Rawls. Eu e meu inglês. Ao inferir que o Estado deve garantir os direitos imprescindíveis dos indivíduos, como o lazer e o bem-estar. No entanto, ó a conjunção, é evidente o rompimento desse contrato quanto aos cinemas brasileiros, visto que, outra conjunção, existe uma concentração desses espaços nas áreas de maiores rendas, o que torna um ambiente excludente para uma parcela da sociedade. Assim, outra conjunção, é notório a ineficácia estatal na integração desse tipo de lazer para toda a população, pois, outra conjunção, com a grande distância dos locais periféricos aos centros urbanos e o elevado custo para ter esse acesso, os cidadãos se desestimulam a frequentar os cinemas. Vamos lá. Já falei das conjunções, vocês podem perceber que cada período é ligado ao outro período por meio de uma conjunção. Gente, é isso que o INEP quer, é isso que o Enem quer. Ele começa falando sobre ele traz um repertório sociocultural, ele vai trazer uma citação, não direta, mas uma citação indireta, né, onde ele fala com as palavras dele o que significa, o que ele entendeu sobre essa citação. No caso, ele fala sobre o pacto social de John Rawls. Provavelmente ele deve ser um socialista, que estuda sociologia, meu Deus. Ó, Jesus. E aí, ele vai, sociólogo, tá vendo? A professora demora mais ainda. Sociólogo, e ele vai falar sobre essa questão, como o Estado, esse pacto social defendido por John Rawls, que o Estado ele deve garantir os direitos imprescindíveis aos indivíduos. John Rawls fala isso. Então, o que é? Qual é desses direitos? É o lazer e o bem-estar. Se vocês perceberem, ele traz isso com a Constituição na introdução, depois ele traz isso agora com outra pessoa que defende isso também, o John Rawls. Isso aí é um repertório sociocultural, isso é uma citação, isso, o INEP adora isso, ama isso de verdade. Então, vamos lá. Quando ele traz
o repertório sociocultural, ele só não traz e larga lá, não pode. Você tem que trazer o repertório sociocultural e você precisa fazer o quê? Analisar esse repertório dentro da temática. E como é que ele faz isso? Dizendo que por mais que John Hawkes defenda isso, John Hawkes, eu nem sei falar, Hawkes, defenda isso, ele, na realidade, não acontece. Existe um rompimento desse contrato. De que forma? Quando há uma concentração desses cinemas em áreas nobres, fazendo com que uma parte da população que moram mais isolados, mais afastados, das cidades grandes, que seria, por exemplo, nas favelas, né? Vamos falar que nós do interior, por exemplo, nós não temos cinema, então a gente não tem esse direito a esse lazer. Então, essa parte da população, que é uma grande parte, é excluída. E quem é o culpado? Segundo o autor desse texto, a culpa é majoritariamente do Estado. De que forma? Porque ele não vai integrar este cidadão. Ele não vai trazer esse acesso a esses cidadãos. Né? Esses cidadãos, eles se desestimulam. Então, o que é que falta? Falta que o Estado leve esse lazer para todos. De que forma? Aí a gente vai encontrar uma solução lá na conclusão. Vamos para o D2? O D2, além disso, ok? Começa com a conjunção e é necessário o D2 iniciar com a conjunção. O INEP pede isso, tá? Além disso, alude-se ao pensamento do intelectual Paulo Freire, ao evidenciar que, agora nós temos uma citação direta, por isso o uso de aspas. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Fecha aspas. Sob essa perspectiva, percebe-se a importância do estímulo nas escolas ao acesso dos jovens aos cinemas. Haja vista que, conjunção, existem muitos jovens que não conhecem seus direitos ao lazer, como o pagamento no valor da meia entrada nos cinemas por estudantes. Dessa forma, conjunção, as instituições de ensino possuem importante função na democratização desse acesso, colaborando para que os cidadãos possuam acesso aos seus direitos, e aí o negócio está na frente, eu não estou enxergando. Deixa eu voltar aqui. Acesso aos seus direitos e o hábito de frequentar os cinemas. Ok, vamos analisar o D2, tá? O D2, ele tem uma estrutura extremamente parecida com o D1, e é para ser assim mesmo, tá bom? Esta é a visão, este é o desejo que o INEP quer de vocês. Vocês trouxeram lá de cara um repertório sociocultural, que foi a citação de Paulo Freire, né, um educador brasileiro, citação direta. No momento em que ele vai falar da educação nesse poder transformador. De que forma? Que sem a educação, os alunos poderiam, se as escolas dissessem, gente, vamos ao cinema, vocês têm direito à meia entrada, né? Vamos assistir tal filme, vamos fazer uma discussão. A escola tem esse poder. E está dizendo isso, que se a escola não fizer esse seu papel, que as instituições de ensino não fizessem esse papel de informar, dessa forma, os alunos não vão poder não terão esse acesso democrático. Então, ele está dizendo o quanto a educação é importante para informar, educar, passar os seus direitos, né? Então, ele vai estar citando a importância da educação neste papel de informar os alunos, os estudantes, sobre o direito e ter acesso a democratizar o acesso a esse lazer, no caso, o cinema. Se vocês perceberam, nós já lemos a introdução, já lemos o desenvolvimento. Vocês perceberam que o tempo todo o autor desse texto está repetindo o tema, as palavras-chave do tema. Professora, não é repetitivo isso? De jeito nenhum. O INEP quer que você, o tempo todo, repita o tema e quer saber se esse repertório sociocultural trazido por você tem ligação com o tema. Então,
Parece repetitivo, mas não é. Ao contrário, é uma das exigências do INEP. Vamos para o último parágrafo? Vamos para a conclusão. Conclusão, sozinha, por conta própria, ela vale 200 pontos, que é a competência número 5, que é a análise da proposta de intervenção. Portanto, ela já inicia com a conjunção. É isso que o INEP quer, que o D2 inicie com a conjunção, que a conclusão inicie com a conjunção. Portanto, urge ao governo federal, aliado às esferas estadual e municipal, a Pro já explicou tudo isso para vocês, descentralizar. Vamos lá, o agente... não, deixa eu ler, depois eu faço essa análise, desculpem. Descentralizar os cinemas por meio da ampliação das redes cinematográficas em todo o Brasil e nos locais periféricos das cidades, com a finalidade de permitir que toda a sociedade tenha esse acesso, sem haver uma locomoção de longa duração e com um custo acessível aos indivíduos de baixa renda. Ademais, outra conjunção, compete à escola, em parceria com empresas cinematográficas, orientar os adolescentes a frequentar os cinemas por intermédio de projetos pedagógicos, como atividades lúdicas, filmes e documentários, que elucidem sobre a importância crítica dos cinemas e como adquirir os direitos ao acesso do lazer, a fim de aumentar o número de telespectadores dessa arte. Com isso, efetivar o que garante a Constituição de 1988, melhorando a democratização desse acesso. Vamos lá, vamos analisar agora esse parágrafo, a conclusão, e vamos analisar também os repertórios socioculturais. Analisar os 5 pontos do elemento da proposta de intervenção. Vamos lá. O primeiro é o agente. Quem é que vai agir aí? O governo federal, aliado às instâncias estadual e municipal, tá? Mas o governo federal é o agente aí. Descentralizar o cinema. Ação. Descentralizar o cinema. Ação. Por meio de quê? Qual é o modo que isso vai acontecer? Por meio da ampliação das redes cinematográficas em todo o país, Brasil, e nos locais periféricos das cidades. Terceiro ponto, o modo. Aí vem o quarto ponto, a finalidade, o efeito, com a finalidade de permitir que toda a sociedade tenha esse acesso. Então, nós temos aí. E aí ele vai detalhar esse acesso. Como é que é esse acesso? Sem haver uma locomoção de longa duração, com um custo mais acessível aos indivíduos de baixa renda. Pronto, nós tivemos os 5 pontos aí apresentados. O agente, governo federal, a ação, descentralização do cinema, o modo, ampliação das redes cinematográficas, o efeito, a permitir que todos tenham acesso, e o detalhamento, que não haja grande locomoção, que não haja grande custo. Pronto, de cara já ganhei os 200 pontos, tá? Porque o INEP fala, se tiver pelo menos uma proposta completa, as outras que não forem completas já não serão, contabilizadas. Só a proposta completa. Quanto mais pontos, mais você tem. Se você só traz um ponto, 40... Só agente, 40 pontos. Agente e ação, 80 pontos. Agente, ação e o modo, 120 pontos. Agente, ação, modo e efeito, 160 pontos. Agente, modo, efeito e detalhamento, 200 pontos. Ademais, ó a conjunção aí, compete à escola, agente, em parceria com empresas privadas, aí também é um agente, orientar, ação, orientar os estudantes a frequentarem os cinemas, aí é a ação. O modo, que modo? Por intermédio de projetos pedagógicos. E aí ele está detalhando que projetos pedagógicos é esse, como atividades lúdicas, filmes e documentários. Ele já detalhou aí. Pode detalhar qualquer coisa. Não precisa ser só o efeito ou só a ação. Pode detalhar qualquer um desses elementos. Pode detalhar o agente, pode detalhar qualquer um desses elementos. Quem ilude ainda vai detalhar mais ainda. Quem ilude sobre a importância crítica dos cinemas e como adquirir os direitos ao acesso ao lazer. Beleza.
A fim de, é uma conjunção, tá? A fim de efeito de aumentar o número de telespectadores dessa arte. E aí ele vai lá, finaliza, amarra essa conclusão, citando a Constituição que apareceu lá na introdução, quando ele fala, com isso, efetivar o que garante a Constituição de 1988, e ele repete o tema para democratizar esse acesso. Ok? Então, vamos lá, deixa eu finalizar. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da análise da redação, e eu espero que vocês escrevam assim também. Tá certo? Um grande beijo, tá? Até a próxima. Galera,